Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Não sei que hora você vai estar vendo isso, mas já vou direto ao ponto. O nosso trabalho hoje é sobre vetores, certo? Todo vetor tem sua intensidade, ou seja, o tamanho dele. Se o vetor for grandão, quer dizer que sua intensidade, sua magnitude é grande. Se o vetor for pequeno, é porque sua intensidade ou magnitude é pequena. Todo vetor, então, tem sua intensidade, direção, que é sempre a flechinha, sentido e orientação, tanto para cima, para baixo, para esquerda, para direita, horizontal, vertical. Temos então dentro dos vetores as grandezas vetoriais, que são divididas em cinéticas e cinemáticas, certo? As cinéticas então são força, peso, pressão, peso específico e torque. A gente vai estar explicando um pouco mais dessas no trabalho, a gente vai usar mais essas aqui. Mas também tem as cinemáticas então, que são deslocamento, aceleração e velocidade. Vamos falar um pouco então de composição vetorial, que seria então a soma ou diminuição de dois vetores. Vetores, no caso, em mesma direção, se juntam e acabam formando um vetorzinho maior. Vetores já em direção opostas acabam tendo sua diferença e saindo um vetorzinho menor, no caso. A gente pegou esse vetor grandão e diminuiu para esse aqui e saiu esse aqui. Esse aqui é só mais um exemplo que também pode ser para cima. Outro esquema aqui que a gente tem é o método ponta-cauda. Vetores em direções e sentidos ou orientações diferentes acabam juntando a ponta do primeiro com a cauda do segundo, assim formando um outro vetorzinho aqui, no caso da pontilhada, igual que é esse vetor aqui. A resultante da junção da ponta desse com a cauda desse é o vetor final na diagonal. Aqui é a mesma coisa, um vetor para baixo e um vetor na diagonal. Junta a ponta desse com a cauda desse. Acaba saindo mais um vetorzinho aqui. E essa foi uma pequena introdução sobre vetores. Muito obrigado pela atenção. Vamos analisar então os vetores na prática. Pegando como exemplo o exercício de supino, esse esquema aqui está representando as forças produzidas pelo cidadão que está fazendo o supino. As forças estão em paralelo para cima. Como estão as duas na mesma direção, iremos somá-la e como resultado teremos uma força com o dobro do tamanho. Agora, se o mesmo indivíduo estiver fazendo o exercício com os braços flexionados, esses vetores se inclinarão um pouco. Isso, somando pelo método ponta-cauda, juntando a ponta desse com a cauda desse, eu terei um outro vetor. Também resultará para cima, mas não terá tanta magnitude quanto esse. Ou seja, a força produzida aqui será menor do que essa. Um exemplo prático disso está aqui. Se eu tenho dois vetores apontando na mesma direção, utilizando o método ponta-cauda, juntando a ponta de um na cauda do outro, eu vou ter determinado valor, que no caso aqui estará a expressão na força máxima que eu consigo reproduzir. Agora, se esses vetores estiverem em diagonal e eu for utilizar esse método ponta-cauda, eu terei mais ou menos isso aqui. Uma diminuição da força máxima, como mostrado nesse exemplo prático. E se eles estiverem mais inclinados e eu for somá-los, junto a cauda de um na ponta do outro, eu terei uma diminuição ainda maior. Isso eu consigo concluir que, se eu quiser realizar um exercício de supino com a vara, a forma que eu produzo mais força será com os braços formando um ângulo de 90 graus. O que é diferente no exercício de desenvolvimento. Vamos entender então o porquê isso ocorre. Nessas ilustrações, temos os vetores representando o peso. Então, repare que se eu flexionar os meus braços durante a execução desse exercício, o peso estará mais para trás, certo?
Então, eu teria uma diminuição do braço de momento. O braço de momento seria a distância da linha de ação da força, que no caso é aqui, até o eixo de rotação. E por que isso é importante? Porque o torque produzido no ombro nada mais é do que a multiplicação do peso pelo braço de momento. Então, se eu tiver um braço de momento maior, no caso, reparem a diferença. Aqui ou aqui, se eu estiver com os braços flexionados, aqui eu terei um torque maior. Então, se eu flexiono meus braços, eu consigo levantar com mais facilidade essa carga, pois o torque necessário para mover o peso é menor. Boa noite, meus queridos amigos e amigas que estão assistindo esse vídeo. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o manguito rotador com halter e na polia, no caso. Então vamos aqui, ó. Aqui vemos nosso amigo que está fazendo um manguito rotador com halter. Aqui logo seguido eu botei as flechinhas para indicar aonde a força está sendo aplicada. Então, com o halter a força, o vetor da força está sendo aplicado para baixo, certo? Com o halter está para baixo. E aqui, ó, como vocês podem ver, então, ele forma esse triângulozinho. Ah, mas aí você me pergunta, com o halter é o certo? Pois bem, agora vamos falar então por que com o halter não é o certo e na polia é o certo. Então, com o halter, deixa o vetor da força para baixo, que como eu consegui explicar aqui, o vetor será aplicado apenas para baixo, certo? Então, fazendo assim com que o manguito rotador não seja trabalhado de forma correta. E na polia, então, o vetor de força vai ser aplicado apenas para o lado, porque não vai ter, como então fazer aquela força para baixo, porque então vai ter a polia segurando apenas para o lado. Então, essa seria a forma correta para alongar então o manguito rotador. Espero ter ajudado e nos vemos nos próximos. Valeu, um abraço.